Vamos entrando, vamos chegando, que hoje temos mais uma live. Vamos ver, já aceitei o convite. Oi, tudo bom, linda? Tudo bem, e você? Ai, tudo jóia. Essa voz não melhora nunca, amiga. Eu tô vendo que você tá rouca, mulher. Mas é Ai, alguma coisa do químio? amanhã, acho que hoje completa uma semana que eu tô rouca. Dor de Eita, garganta. não. Já fui no médico, já tô tomando remédio, mas enfim, tudo demora. Mas será que é alguma mucosite, algum efeito da químio ou não? Não, eu acho que é tempo mesmo, sabe? O Hum. tempo, o tempo aqui tá muito louco. Tem dia que fica quente, tem dia que fica frio. Aqui em Santos também, mesma coisa. É. Estamos pertinho, bem dizer, né? É, estamos. São José dos Campos e Santos deve dar o quê? Umas 2 horas, eu acho. É, acho que sim. Acho que uns 120 quilômetros, né, mais ou menos. O pessoal tá entrando. Tô adorando. Oi, oi, pessoal. Boa noite a todos. Então, Sejam vamos muito bem-vindos. começar. Sejam todas Vamos. bem-vindas. Amiga, se apresenta, porque a entrevista é com você. Eu quero saber de Ah, você, né? E compartilhar a sua visão, que assim, é uma visão um tanto quanto diferente do que a gente está habituado a ver, né? Porque, pelo menos, a única pessoa médica que eu conheço que tem o diagnóstico do câncer de mama é você. Então, você deve ter um outro olhar que difere de quem é leigo no assunto, né? sim, com certeza. Ó, deixa eu aproveitar e dar um oi aí para o pessoal que tá entrando aí. Minha mãe acabou de entrar, que eu vi. Ah, que Tati, linda! Larissa, minha tia, família inteira. Oi, Ai, pessoal. que Obrigada lindo! Sejam por todas terem aqui bem-vindas. na nossa live. Bom, eu vou me apresentar e como também tem bastante gente que veio do meu Instagram, também vou te apresentar, tá bom, Tá Andressa? bom, Para o pessoal conhecer, né? Saber como viemos parar aqui. verdade. É, Bom, a Andresa, então, eu conheci ela através do Instagram mesmo, né, Andresa? Ela Isso. também está passando aí pelo diagnóstico de câncer de mama e ela teve a feliz ideia de criar um grupo para pacientes, né, de câncer de mama. Sim. Então, é um grupo de WhatsApp que a gente super troca diversas informações sobre vários assuntos, né? É uma E grande rede de apoio, né? com certeza. E aí eu entrei lá, acabei conhecendo a Andresa e outras mulheres que também estão, né, na mesma situação que a gente. E agora para Outubro Rosa, a Andresa me convidou para participar dessa live, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre o câncer de mama e especificamente, como você disse, assim, ao meu ponto de vista, por ser uma médica, né, então me apresentando, meu nome é Melina, eu sou médica, sou ginecologista e obstetra. E eu descobri um câncer de mama agora, em janeiro de 2021. E hoje a gente vai falar sobre como é na visão médica, né? Assim, como que é uma médica receber talvez esse diagnóstico e as diferenças, as vantagens e as desvantagens de você ser médico e estar enfrentando uma doença como o câncer, né, Andresa? Sim, sim, Eu acho que tem alguns aspectos mais peculiares, né? sim, com certeza. Você descobriu em janeiro deste ano, né? Eu descobri em junho desse ano. Então, assim, são 2 diagnósticos bem recentes, né? Sim, muito recente. É recente para você, que não tem nenhum ano, e é recente para mim também, né? Mas você Sim. já, você já finalizou as suas químios, né? Você começou pela Eu químio. finalizei, já passei. Então, só assim, brevemente, assim, né, para contextualizar, na verdade, eu descobri um câncer de mama amamentando a minha filha, né? A minha filha nasceu em junho do ano passado e estava tudo bem, né? Tudo seguindo aí conforme um puerpério, como deve ser.
E aí, quando ela tinha mais ou menos uns 4 meses e meio, eu notei um nódulo na minha mama direita. E a princípio eu nem me preocupei com esse nódulo, porque eu falei, ah, é alguma coisa relacionada à amamentação, Sim. famoso leite empedrado, ou uma mastite, né? Não dei, confesso que eu nem dei muita bola mesmo, né? Mas aí eu tentei fazer uma massagem, ordenhar o leite, vi que aquele nódulo ali continuava lá. Passou assim uns 15, 20 dias, eu comentei com a minha médica, minha obstetra, que também é uma grande amiga minha, né? E falei, olha, tem um nódulo aqui na minha mama, eu tô achando que pode ser uma galactocele, que na verdade é como se fosse um nódulo formado por leite. Ele fica uma casquinha assim em volta desse nódulo, um leite empedrado, e aí é difícil dele dissolver mesmo. Aí eu falei pra ela, acho que não é nada, mas vou observar, acho que daqui a pouco desaparece. Sim. Tá bom, ok. Passou, isso era mais ou menos meados lá de outubro, comecinho de novembro. Passou ali uns 20 dias e eu vi que, na verdade, o nódulo estava lá e aí eu comecei a perceber que ele estava crescendo. Falei, caramba, que Você estranho, conseguiu né? Esse perceber pelo nódulo tato que ele aumentou de pelo tamanho. tato. Então aí essa talvez já seja uma vantagem de ser médica, né? Sim, Porque como eu já tô habituada, eu sou ginecologista ainda, né? Então não é é. só médica, eu sou ginecologista. Pois é. Então faz parte do meu exame de rotina das minhas pacientes fazer a palpação das mamas, né? Sim. Então é uma coisa que eu já estava habituada. Confesso que o autoexame em si mesmo não era um hábito meu. Eu não tinha o hábito de fazer autoexame todos os meses. Mas vira e mexe, assim, vez ou outra, eu acabo palpando minha mama. E, bom, resumo. Comecei a palpar, ele era uma localização, assim, não muito... Ele era bem periférico, quase lá na axila já o nódulo. Então ele não era um nódulo muito fácil de ser palpado. Mas eu senti aquele nódulo, né? Começou a me incomodar. E aí eu falei, bom, eu tava de licença maternidade. E aí eu falei pra ela assim, ah, quando eu voltar da licença, eu vou ir lá e faço um ultrassom, né? Já vou estar lá no hospital mesmo, eu já aproveito e já faço ultrassom pra ver. Ah, tá bom, e assim foi. E aí no dia 31 de dezembro, aí eu voltei de licença lá pro dia 20 e poucos de dezembro. Foi meio corrido, aquela coisa, fim de ano, Natal, correria, né? Sim. Que a gente já conhece bem, e a gente vai deixando pra depois, né? Falar, o ano que vem eu vejo isso, né? Depois eu vejo isso. E É. eu, assim, realmente não comentei com ninguém da minha família que eu tinha palpado esse nódulo, porque eu não estava preocupada com ele. Eu confesso pra você, assim, eu sabia da possibilidade, né? Sei toda a história de um câncer de mama, mas é aquela coisa, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, Exato, né? Já nunca. vi várias pacientes, né, com diagnóstico de câncer de mama, já pude acompanhar algumas, inclusive, mas a gente nunca acha que vai ser com a gente. Então, eu confesso que eu não estava preocupada. Aí, no dia 31 de dezembro, eu estava de plantão, último dia do ano, aquela coisa toda. E aí, uma colega que estava de plantão era mastologista. Ela é mastologista, né? Uma outra amiga minha. E aí, eu falei pra ela, você não quer dar uma olhadinha aqui na minha mama? Porque eu contei toda essa história, tem esse nódulo, assim, assim, assado. Ela, não, vamos ver, já tá aí, já vamos olhar. Aí, quando ela palpou o nódulo, ela também ficou meio com a pulga atrás da orelha, né? Ela falou, né? Vamos olhar no ultrassom esse nódulo. Aí a gente foi lá no ultrassom, olhou o nódulo. Na hora que ela colocou no ultrassom, eu olhei pra cara dela, ela olhou pra minha cara. Aí a gente viu que já era um nódulo suspeito, né? Não era Sim. uma coisa assim tão inocente. Aí eu brinco, eu falo, nessas horas eu não sei se ser médico é melhor ou pior, né? Pois é, Porque a grande questão é o que eu fico pensando. Será que é legal ou não? sim, porque eu brinco, eu falo que assim, às vezes a ignorância ela é uma bênção. Mas eu Porque falo às vezes muito você nem, isso. nem sabe do que tá lá, então você nem se preocupa com isso, né? Eu falo muito, falar, é tão bom não saber, dar uma paz, mas enfim, a gente tem que Sim, saber, né? tem que saber, tem que ir Tem que saber. atrás, né? E aí uma olhou pra cara da outra, foi aquela coisa meio assim. Aí enquanto eu estava me trocando, ela foi assim, que eu brinco, eu falo, graças a ela, porque ela foi muito assertiva, né? Ela já passou a mão no telefone, ligou para um radiologista, porque ela, né, ela é mastologista, então ainda mais do que eu, mais habituada Sim. a reconhecer, né? Aí explicou toda a história e ele falou, não, vem aqui que eu já olho e já faço uma biópsia. E aí, e até então, assim, imagina, 31 de dezembro, eu tava saindo do plantão para voltar para Nossa, minha casa, né, para Santos,
E aí eu só mandei uma mensagem pro meu marido e falei, olha, sabe aquele nódulo assim assado? A gente deu uma olhada aqui no ultrassom, é um nódulo suspeito, mas a gente vai biopsiar. Mas também não dei muitos detalhes, assim, sim. maiores, né? E tá bom, aí fizemos a core biopsy lá, né? Aquela biópsia por agulha grossa lá do nódulo e vim embora pra casa. Réveillon, Santos, cheguei lá às 7 horas da noite em casa. Aí meu marido, e aí, o que que foi? Aí eu também não alarmei muito ele, né? Porque eu falei, não tem sentido também eu ficar Ah, aterrorizando e sem sem eu ter saber o resultado certeza ainda, também, né? né? Sem ter certeza. Ah, Mas comentei, expliquei, falei da classificação dos nódulos, né? Que a gente tem uma classificação radiológica, né? Que agora acho que você já conhece, que é o BIRADS, sim. e, né? Que Agora, a gente dá uma. eu sou do tipo de paciente que pergunta tudo, tudo. Eu vou com uma lista para minha oncologista, para Mas tá mastologista, para certo, tudo. Eu pergunto tudo. Agora eu estou começando a entender. tem que perguntar mesmo. Ah, E aí, assim, eu expliquei pra ele, né? Aquela coisa toda. E aí eu lembro que foi muito engraçado isso, porque quando saiu da sala, assim, eu falei pro colega que era radiologista, né? Falei, e aí? O que que você acha que é? Fala a verdade pra mim. Aí ele ficou com aquela cara, meio assim, né? Óbvio que ele não falou que ele achava que era um câncer, mas o BIRADS era um BIRADS 4, é. e dentro do BIRADS 4 a gente tem o 4A, B e C. Que Ah, hoje isso em eu não dia não se usa sabia. muito mais, hoje em dia já é meio controverso, tem gente que usa, tem gente que não usa, mas existe esse A, B ou C. O A é assim, é um 4 bonzinho, digamos assim. Aham. O C é um 4 que praticamente certo que vai ser um câncer, assim, muito provável. E o B é aquele em cima do muro, né? Aí ele falou assim, 4B. Aí eu brinquei, eu falei, você quer ficar em cima do muro, né? Você não quer me dar, não quer me falar nada. Ele, não, vamos esperar, vamos esperar. Tá bom. Passou. Aí veio o Réveillon, aí eu lembro, foi engraçado, porque eu não tinha falado pra minha família, pra ninguém, pra minha mãe, pra minhas irmãs, nada. E aí a roupa que eu tinha escolhido, que eu ia passar o Réveillon, aparecia o... Porque eu tava toda enfaixada. E quando a gente faz a biópsia, eles colocam uma faixa compressiva, porque pode sangrar, né? E aí eu falei, Ah, sim. caramba, como que eu vou passar o Réveillon assim? Todo mundo vai ficar perguntando. Aí eu lembro que eu tirei a faixa, pus a roupa lá e segui o baile. E aí eu me lembro até hoje, eu sou uma pessoa assim, eu tenho um humor meio peculiar, viu, Andresa? Assim, às vezes eu faço umas piadinhas assim, meio sarcástica. Eu gosto de levar as coisas com bom Sim, humor. eu entendo. Eu também tenho esse fundinho também. Eu acho interessante. É bom. Né? Porque a gente tem que rir da gente mesmo, né? É, Se a gente não rir da gente, quem que vai rir, né? eu vou Então, chorar, não quero chorar, eu eu não quero. exato. É. E aí, 2020 tinha sido um ano assim bem complicado, porque eu tive uma gravidez de risco, eu tive diversas complicações, a minha filha nasceu prematura, teve pandemia, então foi um ano. No pós-parto, eu tive uma infecção pós-parto, eu fiquei internada 10 dias. Nossa, foi assim um ano cheio de percalços, né? Desafios, é. No dia que eu voltei pro plantão, no meu primeiro dia que eu voltei de plantão, eu fui assaltada. Meu Saindo do Deus. hospital, eu fui assaltada. Aí eu lembro que na virada do ano eu pensei, eu falei assim, nossa, meu Jesus, né? 2020 agradeço, foi um ano da minha filha, mas que 2021 seja um ano mais tranquilo. Aí, no dia 4 de janeiro, primeiro dia útil do ano, então eu tinha feito a biópsia no dia 31, dia 4 de janeiro, primeira segunda-feira do ano, Já eu recebi a começou bem. notícia. E aí eu falei, caramba, poxa vida, né? Acho que alguma coisa aí tem alguma coisa de errado aí nessa história. Mas aí, então, falando um pouco do diagnóstico, que aí também eu acho que é uma diferença em relação quando você é médico, quando você é apenas um paciente, né? Aham, Eu brinquei com essa amiga, eu falei assim pra ela, eu vou deslogar do aplicativo do hospital, porque eu não quero olhar, você olha primeiro, falei tá. pra ela o resultado. Aí ela, tá bom, combinado. E aí no dia 3 à noite eu tava de plantão, eu faço plantão em São Paulo, né? Então dá mais ou menos 1h30, assim, daqui de Santos. E aí eu saí do plantão, 7 horas da manhã do dia 4, que era a primeira segunda-feira do ano. Vim pra casa, normal, cheguei em casa, o meu marido tinha ficado com a neném, ela tinha dado trabalho à noite, foi uma noite bem agitada. Aí eu lembro que eu peguei ela no colo e falei pra ele, vai descansar que eu fico com ela, tô tranquila aqui, eu fico com ela, tá bom. Aí eu peguei, comecei a amamentar, tranquilo, isso era umas quase 9 horas da manhã. Aí chega uma mensagem no WhatsApp dessa minha amiga. Ela, oi Mel, tudo bem? Aí eu, tudo. Aí ela falou assim, pode falar?
Quando ela mandou essa mensagem, aí eu já sabia que eu estava com Ah, câncer, né? Naquele momento eu já sabia o sim. resultado. E aí, assim, eu já correndo entrei no aplicativo do hospital, e aí eu já dei de cara com o diagnóstico. E aí eu lembro que eu estava amamentando minha filha e eu comecei a ler aquilo. E aí, assim, quando você é paciente, talvez às vezes você pega o resultado do anátomo patológico, você nem sabe o que significa, né? Às Não, vezes você fica meio confuso, olha ali, não entende não. direito, Eu, quando espera para ler peguei, com a mulher. eu comecei a. Não deve se fazer isso, mas eu comecei a dar um Google nas Sim, palavras. doutor Google. Né? Eu comecei a dar um Google nas palavras para tentar entender o que era, né? Mas Sim, o que realmente, estava. quem é leigo não entende muita coisa. Eu demorei muito para entender. Sim, e às vezes é até melhor porque assim, você vai estar na frente do seu médico e ele vai poder sentar, explicar, te acalmar, conversar, né? É, E aí no meu caso foi um pouco diferente, porque o que aconteceu? Eu abri, e já aí eu sabia já vi lá que tudo. era um câncer de mama invasivo e assim, o subtipo mega agressivo. Era um tipo assim, dos piores tipos, que é um triplo negativo, né? Que Uhum. é aquele câncer que não tem receptor hormonal, também não expressa aquela membrana, aquela proteína que é o HER2, né? Que fica na membrana do tumor. É o meu. E o seu é um HER2 É dois positivo. positivo. Isso, aí você faz o Herceptin, né? Que é aquela Faço. medicaçãozinha para que a gente chama de terapia-alvo, né? Então, É, quando eu comecei a ler, eu falei, tá, carcinoma ductal invasivo, subtipo, né, triplo negativo, então negativo para estrogênio, negativo para progesterona, negativo HER2, e aí o KI67, que é a taxa de replicação do tumor, altíssimo, 90%. Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, eu vou morrer daqui 6 meses. Porque eu tô com câncer de mama, super agressivo. O nódulo não era pequeno, porque. Ah, esqueci de falar. Quando a gente foi fazer ultrassom, aí a gente viu que o nódulo ele já tinha 3 centímetros, né? Então, aquele uhum. nódulo que eu tava palpando, que começou a crescer. E aí eu caí no choro, né? Que eu falei, meu Deus do céu. Eu olhava pra minha filha, E nem você tinha com acabado de ela fazer ali 6 meses, amamentando. eu com ela Meu amamentando. Eu falei, Deus. o que vai ser da minha vida? Sabe aquela coisa assim? Imagino. E aí E aí eu lembro que essa minha amiga, ela falou, ela percebeu, né? Aí eu já mandei para ela, falei, já vi o resultado. Aí ela me ligou na hora, aí a gente conversou, né? Logicamente que eu desabei a chorar naquele momento, Claro. porque, né? Eu falei, ai meu Deus, é o pior tipo. Ela, não, calma, calma. E assim, eu já sabia, então assim, quando você é médico, eu já sabia que isso significava que eu ia ter que fazer químio, cirurgia, né? Talvez uma radioterapia, mas eu sabia que eu não ia ter chance de fazer nenhum outro tipo de terapia. Então, assim, eu não ia poder fazer hormonioterapia, não ia ter a terapia com o Herceptin, porque esse tumor ele não respondia a nada disso, ele não responde, né, a nada disso. É. O Então, mais esse foi o difícil meu para maior você deve desespero, ter sabe? sido abrir o diagnóstico e já conseguir interpretar tudo ali na hora, né? Sim, Porque em 1 minuto, né, em 30 segundos. você não teve tempo ainda de ir processando, né? Que é o caso da gente Exatamente. que é leiga. A gente, quando recebe o diagnóstico, você ainda não sabe qual é o tipo, você ainda não sabe qual é o protocolo. Então, você vai ganhando um tempo aí para ir digerindo as notícias, né? Você não teve esse tempo, você já digeriu tudo ali, você já interpretou tudo Sim, ali na hora, né? na hora, né? Já foi coisa assim de sei lá, 30 segundos que eu bati o olho ali e falei, caramba, entendeu? É. E bom, mas aí também tem um lado bom, porque já sabendo de tudo isso, eu já sabia qual era o próximo passo, né? Então, assim, eu não precisei esperar para procurar um oncologista, para marcar uma consulta, eu já sabia. Então, eu já sabia que eu tinha que estadiar aquele tumor, né? Então, eu sabia que o próximo passo era saber, bom, ok, eu tenho um câncer de mama, eu preciso saber em que estágio que esse tumor está, se ele está no estágio inicial, se ele já tem uma metástase, né? Se não tem, né? Aham. Toda essa trajetória que a gente que é paciente aí de câncer, eu acho que já está cansado ali de saber, Sim, mas para quem está assistindo que não sabe, né, não conhece, sempre que a gente descobre um câncer, né, um tumor maligno, a gente precisa saber em qual o estadiamento desse tumor, então, se ele é inicial, se ele já tem uma metástase, se ele ainda está restrito à mama, no caso de um câncer de mama, ou, né, ou se ele já espalhou para outros órgãos, porque o tratamento ele muda de acordo com o muda. estágio do tumor. É. Então, eu já passei o telefone, no mesma hora eu já liguei, já comecei a marcar todos os exames, né?
Todos os exames que eu precisava fazer, eu já comecei a marcar, porque eu já sabia os exames que eu teria que fazer. Então, nesse sentido, foi tudo assim, muito rápido. Porque na segunda-feira saiu o resultado, na terça-feira eu já fui para São Paulo fazer os exames de estadiamento. Aí já passei com o oncologista na quarta. Na quinta eu fiz mais uns outros exames que tinham faltado para fazer. E aí, aí ele falou para mim, o oncologista, aí foi engraçado até, porque aí eu falei para ele assim, eu sou médica, eu sou ginecologista, então eu já sei mais ou menos o panorama, mas eu quero que você me explique como se eu fosse leiga. Sim. Eu quero que você fale tudo como você falaria para um paciente que não é médico. Até porque eu estava com meu marido que não é médico, né? Para ele poder entender também, né, do que se Claro. trata e como que era o passo a passo. E aí ele foi ótimo, ele explicou tudo, né, desde o beabá, o que é câncer, né, Aham. tudo, todo esse passo a passo. E só que aí foi engraçado também, porque quando eu fui para consulta com ele, a primeira coisa, aí eu descobri o câncer, né? Eu já fui fazer esses exames e aí o que que eu fiz? Eu entrei no PubMed, que é uma base de dados de artigos científicos, e comecei a pesquisar tudo que tinha de novo em câncer de mama triplo negativo. Porque eu falei, poxa Já vida, foi será fazendo a que lição de tem? casa para rebater com o médico. Exatamente, porque eu pensei, eu falei, tá, eu sei que esse meu câncer ele não tem muita alternativa, mas deixa eu ver se por acaso saiu algum estudo recente, se tem alguma terapia inovadora, se tem alguma coisa diferente, porque se tiver, eu quero ir atrás disso, né? Entendi. E aí eu lembro que eu levei o paper lá para ele, né, o artigo impresso até. Eu falei, olha, eu vi que tem uma imunoterapia aqui nova, uma droga nova ali que eles estão aprovando para neoadjuvância. Porque aí o que acontece? Aí ele explicou nessa consulta que no meu caso, pelo tipo de tumor, pela minha idade, pelo tamanho, etc e tal, que a conduta seria a gente começar a fazer a quimioterapia primeiro, Aham. o tumor para já ir tentando destruir o tumor, depois fazer a cirurgia, né? E aí, se necessário, fazer a radioterapia. E aí eu vi que existia um estudo em andamento de uma droga, que é o pembrolizumab, para neoadjuvância. Então, essa droga ela já é usada para paciente com metástase, mas eles estavam fazendo um estudo com essa droga para pacientes em estágio inicial, então Sim. na neoadjuvância. E aí eu falava para ele, não, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Aí ele, calma, não é assim, não foi aprovado ainda pelo FDA, né, que é o órgão regulador americano, né, que regula, né, como se fosse uma Anvisa brasileira, né. Ele falou, e não é isento de riscos, né? Uma medicação que tem ali seus riscos, então, muita calma nessa hora, não é bem por aí, vamos lá, e aquela coisa, né? E aí, bom, e aí tudo bem. Então, aí ele falou, vamos. E aí ele falou assim pra mim, isso também foi uma coisa legal, porque como eu já sabia algumas coisas em relação ao câncer, então foi um pouco mais fácil para mim, nesse sentido, do que talvez para uma mulher que nunca teve o contato. Porque, assim, por exemplo, eu já sabia a questão da fertilidade, né? Eu descobri o câncer, eu estava com 35 anos. Então, eu sabia que eu fazer a quimioterapia pode ser que eu acabe entrando na menopausa antes da hora, e aí pode ser que eu não possa mais engravidar. Sim. E aí, por sorte, eu já tinha feito um congelamento de óvulos uns 2 anos atrás, preventivo mesmo, né? Eu Olha, já tinha feito, então eu já tinha poucos óvulos, mas eu já tenho algum desses poucos óvulos congelados. E aí ele falou para mim, bom, já que você tem, mesmo que sejam poucos, e pelo seu tumor ser muito agressivo, eu não quero esperar você fazer um novo ciclo de para você congelar de novo, entendi. né? Para você congelar mais óvulos, porque eu acho que não vale a pena. Se você não tivesse, talvez valesse a pena, mas diante dessa situação que a gente está. E aí também ele me explicou que ele ia fazer uma medicação que eu ia induzir a menopausa, justamente para tentar poupar um pouco os meus ovários. E aí tudo isso eu já sabia, inclusive eu já havia prescrito essas medicações para pacientes em outras oportunidades, né? Aham. Você teve que E iniciar o tratamento logo porque o seu câncer é agressivo e estava crescendo rápido, é isso? isso, porque assim, como ele é um tumor triplo, o triplo negativo, por si só, ele já tem um perfil de crescimento mais agressivo. É mais E rápido, aí, né? quando ele cresce mais rápido, e aí, quando a gente vê o KI67, que é essa taxa de replicação celular,
acima de 20% já é considerado uma replicação muito rápida. O meu era 90%. Então, ou seja, é um tumor que estava crescendo a todo vapor. Sim. Né? Ele estava... Tanto é que eu comecei a notar na minha mama que ele crescia mesmo. Imagina, e eu tava com a mama cheia de leite. Lotada E de leite, conseguiu né? perceber. E eu consegui perceber. É. E então você vê que era um tumor que estava crescendo super rápido. É. E aí ele falou, não quero esperar. Então segunda-feira que vem você já começa a químio. Uhum. Então, em uma semana, assim, eu fiz o diagnóstico, 7 dias depois eu já estava começando a químio. E aí teve várias questões envolvidas, porque eu estava amamentando minha filha, e aí eu tive que parar de amamentar ela, assim, literalmente do dia para a noite, Sim. né? E então, assim, ser médica nesse ponto ajudou um pouco, porque eu já sabia as medicações para usar, que eu tinha para parar de produzir leite, eu sabia que eu tinha que fazer enfaixamento das mamas, então eu já sabia alguns procedimentos, então isso facilitou, mas foi bem difícil para mim. Uma das piores coisas, assim, do câncer foi ter parado de amamentar. Eu imagino. Porque eu queria muito, assim, sempre quis muito amamentar, eu sempre pensava, nossa, vou amamentar ela, sei lá, até 2, 3 anos, até quando ela quiser. E aí, de uma hora para outra, tive que cortar a amamentação, né? E aí eu liguei para a pediatra também dela, que foi, nossa, uma super fofa, querida, que me ajudou. Uma psicóloga que eu também fiquei acompanhando com ela depois, que é uma psicóloga especializada nessa parte materna infantil, de gestante, puérpera, ela também super me apoiou, me auxiliou nesse momento, porque eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer um desmame assim abrupto de uma bebê, É. né, que tá super aqui, aleitamento materno Ela exclusivo, de estava com repente quantos nasceu. meses? 6 meses, ela tinha acabado de 6 meses. fazer 6 meses, fazia 5 dias que ela tinha feito 6 meses. Então, por sorte, eu tinha acabado de começar a introdução alimentar dela, fazia menos de uma semana que a gente tinha começado a introdução alimentar. E também foi o que ajudou, porque como ela já tinha começado a comer frutinha, aquelas coisas, então facilitou um pouquinho nessa parte do desmame e graças a Deus foi tranquilo isso, sabe? Deu tudo Uhum. certo. Eu falo que eu acho que até que ela entendia, porque eu conversei muito com ela, expliquei tudo. Parecia que a criança estava entendendo o que estava acontecendo, sabe? Entendi. E, bom, A gente e recebeu uma aí, pergunta aqui. pode Por que que falar. você precisou fazer o enfaixamento das mamas? Eu precisei enfaixar as mamas porque a minha mama ela estava muito cheia de leite. E aí, para Ah, a gente tá. interromper a lactação, a gente toma algumas medicações, mas uma das técnicas é você enfaixar bem as mamas para comprimir mesmo, para aqueles ductos não ficarem produzindo leite, entendeu? Então eu fazia compressa fria para fazer uma constrição, né, para contrair os ductos de leite e enfaixava mesmo bem forte a mama para parar de sair leite mesmo. É. E porque eu não tinha muito tempo, né? Porque eu ia começar a químio, eu ia fazer alguns exames. E aí também teve uma questão dessa. Quando eu fui fazer o PET scan, por eu estar amamentando, deram 2 linfonodos muito suspeitos. E aí eles não sabiam se esses linfonodos eram suspeitos porque estava com câncer, Uhum. ou se era porque eu estava amamentando e a amamentação pode dar alguma reação local ali nos linfonodos, né? Então, e aí eu falo assim, nessa parte você ser médico ajuda, porque assim, para um paciente que é totalmente leigo, é muita coisa junta, né? Você É, descobriu um câncer, você tem uma bebê pequena, você tá amamentando, aí vem o resultado de um exame, meu Deus, eu não sei o que é isso, o que tá acontecendo. Então, para mim, nessa parte foi mais tranquila, porque eu sabia separar muito bem. Praticamente, assim, eu descobri em janeiro, né? A gente tá em outubro, então vai fazer 10 meses agora. Em toda essa jornada, Andresa, assim, eu tenho muita fé, eu sempre fui uma pessoa de fé mesmo, né? Creio em Deus, creio em Jesus, Nossa Senhora. E eu fui muito forte em todos os momentos, né? É lógico que a minha filha, assim, foi uma fonte de força, inspiração, porque eu sim, pensava, total. eu tenho que fazer tudo por ela, porque eu tenho que ficar viva, não dá Claro. pra eu largar a minha filha desse jeito. Então, no que depender de mim, eu vou lutar com Unhas e toda a minha dentes. força, com unhas e dentes, para fazer o tratamento. E aí tudo bem, aí a gente começou a químio neoadjuvante. E eu sou uma pessoa que eu sou relativamente tranquila. Porque eu brinco, eu falo que tem 2 perfis de médico, né? Tem aquele médico que é o hipocondríaco, Eu que ele vai entendi. atrás, ele sempre acha que ele tá com problema. E tem o médico que é o famoso tigrão, a gente chama, né? Ah, O Tigrão. tigrão o tigrão é o que
não faz exame, que às vezes, deixa quieto, vamos lá. E eu sou mais para esse lado, Mais pro né, de ser tigrona, assim, tigro, né? Tigrona. tigresa. Mas é lógico que, assim, eu sabia que não podia brincar com isso, né? Que era uma coisa, assim, Lógico, muito não. séria e que eu tinha que, sei lá, fazer tudo que estava ao meu alcance. E aí, assim foi. Começamos a químio. E aí, eu lembro que eu falei com você, eu acho que na semana que você descobriu o câncer, você me mandou uma mensagem, eu falei assim, nossa, você deve estar meio atordoada com Total. tanta informação. E eu senti isso também, mesmo sendo médica, mesmo já tido contato com pacientes com câncer, quando é com a gente fica meio Sim, porque assim, sem saber o que fazer, né? é, Porque ainda mais você o lado, você tem o lado seu profissional médica, né? Que você entende alguns procedimentos, alguns protocolos. Nós que somos só paciente, é uma enxurrada de informação, é uma enxurrada de exames, de procedimentos, e que você vai fazendo, e que muitas vezes você vai se atropelando. Você mal recebe uma informação, já vem outra. Olha, tem que sim, fazer ressonância, tem que fazer tomografia, tem que fazer. Meu Deus! O início, para mim, foi o mais, até agora, o início foi o mais difícil de lidar. Aprender a lidar com muita informação chegando ao mesmo tempo. sim, é muita informação. E aí eu fiquei até pensando nisso. Eu falei, caramba, pra mim, que várias coisas que eu já sei, está sendo assim, né? Ah, Meio atordoada, porque não é só a parte médica, né? Tem toda a parte burocrática, de sim, convênio, de autorização, tem que ligar para não sei quem, fazer o exame e tal. Então os tem toda essa parte prazos. dos prazos. Então você tem que, né? Ter todo ali um auxílio, assim, até administrativo, não só da parte médica, para Sim, poder porque saber tudo que você você tem ainda que tem que fazer. conciliar, você tem que conciliar a sua agenda, a agenda dos exames, as agendas dos médicos, tem que conciliar Sim, tudo, né? exatamente. Tem que parar a vida ali para resolver aquilo, É, né? E bom, e assim foi. E aí quando eu fui voltando só um pouco. Então, lembra que eu não tinha falado para ninguém da minha família, né? Que eu tinha um nódulo suspeito, que podia ser um câncer. Então ninguém nem sabia nada que estava acontecendo. E aí eu recebi esse resultado, aí meu marido estava dormindo, aí eu comecei a chorar, ele acordou com o meu choro, aí eu acho que ele já deduziu, né, que o resultado vinha positivo. Expliquei para ele, mais ou menos, né, o que ia acontecer. Eu falei, cara, como que eu vou falar pra minha mãe? Porque assim, ela não tá sabendo de nada, né? é, Tá tudo bem, tá tudo ótimo, não tem assim, o gato subiu no telhado, sabe aquela coisa? E aí eu falei, bom, não tem muito o que eu falar, eu tenho que falar na lata, porque assim, é. não dá pra ficar também me escondendo. E aí eu falei literalmente na lata, entendeu? Eu liguei pra ela, eu falei, mãe, tá tudo bem? Você tá em casa? Não sei o quê, então eu tenho uma notícia não Você muito contou pelo boa. telefone. Eu falei pelo telefone, eu ia na casa dela, ela Ai, meu morava na Deus. época bem perto de mim. Só que eu falei assim pro meu marido, eu falei, eu não vou até lá, porque se eu for lá, eu vou desabar. É, Porque mãe, a gente sabe, né? Você vai querer colo de mãe, eu vou desabar. pois é. Então eu prefiro falar pelo telefone, porque eu tô firme, né? Tô mais calma. E aí eu falei, não sei, depois minha mãe fala aí, ela deve estar assistindo, se foi muito ruim ter falado por telefone. Porque eu falei na lata, assim, mãe, olha, aconteceu isso, isso, eu estou com câncer de mama. Ela, como assim? Eu falei, mas calma, vai dar tudo certo, né? Aí já dei aquela amenizada. É. E aí a gente começou, e aí foi essa maratona, Ela né? escreveu Muda que você totalmente. quase matou ela de susto. Quase me Quase, matou de susto. coitada. Desculpa, mãe, não tinha muito o que falar naquela hora, assim, não tinha o que pensar, Não né? tem, não tem. Eu também desabei. Eu me preparei toda psicologicamente para ir falar com os meus pais, até porque meus pais são idosos. Mas chegou lá na hora, eu abri a boca, chorar, não teve jeito. Sim, e eu tinha certeza que isso ia acontecer comigo. A É, gente é canceriana, né? Você também é sou, canceriana. Então é o drama em pessoa, né? Eu já sim, me conheço. é drama mexicano. E aí eu falei, putz, se eu for lá, eu vou desabar, não vou conseguir explicar nada, eu vou deixar eles muito mais apavorados, né? É, Então, eu acabei que achei melhor falar por telefone, aí depois eles vieram em casa, eu expliquei com calma tudo que estava acontecendo, e assim foi. E aí, essa semana, tudo super conturbada, começamos a quimio, e aí o meu onco, ele falou assim, eu falei, eu tô preocupada, porque na gravidez eu tive muita náusea, eu vomitei muito, então e estou preocupada.
E aí ele falou, não, você sabe, hoje em dia a gente tem um monte de medicações para aliviar a náusea, você vai ficar tranquilo, né? Aham. Tá bom. Aí o primeiro dia, a primeira químio, a gente foi pro hospital, e aí, por ter sido tudo muito rápido, eu passei o Portocat, que é aquele catéter que a gente coloca aqui, né, para Sim. usar aqui, no mesmo dia da primeira Ah, químio. eu E aí também. eu acho, Eu você também. também. Olha, a minha primeira sessão de químio foi tão atropelada, porque assim, eu não tinha colocado o convênio, não tinha autorizado ainda. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer a primeira químio e ainda não recebi o catéter e não sei o quê, nananã, aqueles esperos. Aí no dia, eu ia fazer na sexta, e na quinta-feira me ligaram do convênio, olha, amanhã você tem que estar aqui no hospital 5 da manhã, porque você vai internar para colocar, e de lá você vai fazer a primeira químio. Eu fiquei assim, oi, sabe? São as coisas que acabam atropelando a gente. Você também Sim, colocou no exato. mesmo dia. Foi no mesmo dia. E aí o que aconteceu? Foi igual você, 5 horas da manhã no hospital, em jejum. Bom, resumo, atrasou um pouco lá, eu passei o catéter, fui direto pra químio, tava ainda meio sedada, fiz a químio, fui embora pra casa, pra Santos. Lembra que eu falei, né, que eu fazia a químio em São Paulo e eu vinha pegar a estrada. Sim. No meio ali da Já Imigrantes, eu sei, começo a passar você me mal. contou. Cara, e eu vomitava, mas assim, loucamente. Meu marido, ele olhava pra minha cara e ele falava: o que que eu faço? Eu volto pra São Paulo, eu continuo. Eu falei: não, vamos embora pra casa. Meu Deus. Cheguei em casa, eu já vomitei mais umas 4, 5 vezes. E aí ele falava: eu vou te levar pro hospital. Aí eu falo: aí, mais uma diferença é quando você é médico. Eu falo: não, calma, eu tô bem. Eu tô vomitando, mas assim, meus sinais vitais estão estáveis, eu não estou totalmente desidratada, eu vou me hidratar. E calma, eu sei que eu ainda tô bem, ainda estou bem. Quando eu achar que eu tô ruim, eu aviso, né? Só que lembra que eu também falei que eu sou meio tigrona, né? Então Aham. é difícil dar o braço a torcer, né? E aí, nesse momento, eu até parei e pensei, falei, cara, eu preciso largar a carapuça de médica e eu preciso encarar que agora eu sou paciente, né? Porque na minha gravidez eu já tinha dado o maior trabalho pra minha médica. Ela tá aí na live, então vi que ela entrou. Nossa, dei o maior trabalho, coitada, né? E aí eu falei, não, agora eu preciso aceitar que eu tenho que deixar alguém cuidar de mim, eu tenho que deixar as pessoas cuidarem de mim, eu tenho que entender as minhas limitações, eu tenho que entender que é um tratamento pesado, é uma coisa que não vai. Sim, é muita mudança de rotina, né? Então eu Sim. preciso realmente. E aí, nisso, meu marido me insistiu muito, eu liguei, e eu sou muito assim, como eu sou médica, eu falo, não vou ficar incomodando os médicos, imagina, vou ficar mandando mensagem, que isso, vou Eu ligar, mesmo vou me medicar. de jeito nenhum. Então, assim, é raríssimo eu ficar mandando mensagens pra eles, ou ligar, né? E aí ele, não, liga, liga, liga. Aí eu liguei, expliquei, tudo estava acontecendo, mas falei que eu tava bem. Ele, bom, tá bom, vamos observar, qualquer coisa vai volta pro hospital, mas graças a Deus não precisou. E aí tudo bem, e aí fomos nas químios. Quando a gente acabou o primeiro ciclo da quimio vermelha, a gente fez um ultrassom e viu que o nódulo tinha diminuído pela metade. E aí era uma notícia ótima, né? Super feliz. Claro. Falei, caramba, legal, ótimo. E aí começou uma quimio branca. Aí fomos lá na quimioterapia branca e eu comecei a ter efeito colateral de neutropenia, que é um dos efeitos da quimio, né? Começa a destruir as células da medula óssea, então eu comecei a ficar com os leucócitos muito baixos. E aí a gente teve que suspender um ciclo de quimio por conta disso. E aí depois ele precisou reduzir a dose do Taxol, lá da carboplatina que eu estava fazendo, que era a quimio branca, para eu poder tolerar, porque meu corpo ali não estava tolerando muito bem, porque estava fazendo uma neutropenia, e aí a gente sabe que. E aí também é legal você ser médico, porque eu sei o que isso pode acontecer, né? Assim, eu Entendi. sei as complicações que podem gerar, assim, no caso de uma neutropenia febril, que é uma complicação grave, né? Ah, Então, eu já até falei para ele, não, tudo bem, né? Ok, reduz a dose. E aí, no meio desse ciclo, lá já tava eu ia fazer 12 sessões, né, de químio, da branca. E aí, quando eu tava lá na nona sessão, mais ou menos, eu tava brincando com a minha filha, e aí ela pôs a mão assim, sem querer, quando eu fui ver, eu senti o nódulo de novo. Que eu não tava mais sentindo. Porque entendi. lembra que ele tinha 3 centímetros no Sim. começo? Aí ele diminuiu, eu já não sentia mais ele na palpação, e aí eu voltei a sentir. Eu falei, cara, o nódulo cresceu. De novo.
Aí eu chamei meu marido e falei, meu, o nódulo cresceu, o nódulo cresceu. Ele, não, imagina, é porque antes a sua mama estava grande, agora reduziu. Aí eu falei pro onco, falei pro masto, falei, olha, não sei se é coisa da minha cabeça, até pode ser, mas eu estou palpando o nódulo novamente. Eu estou sentindo o nódulo novamente. Aí eles ficaram meio assim, ele falou, olha, é raríssimo, assim, o nódulo diminui e depois ele volta a crescer. Mas, né, pelo sim, pelo não, a Vamos gente fazer brinca na exames, né? medicina, a gente fala que tem um fator de risco para as doenças, que é o famoso CRM positivo. Quando Eu é médico, parece que o negócio encaca, né? E entendi. aí ele ainda brincou, ele falou assim, olha, é difícil acontecer, mas como é CRM positivo, Ai, vamos meu fazer os Deus. exames tudo de novo? Porque vai que, né? Bom, dito e feito, fui lá, fiz ultrassom, o nódulo tinha voltado a crescer. Sério? Aí a gente ficou na dúvida se era só uma necrose, porque o efeito da químio é isso, faz uma necrose no nódulo, e aí por um efeito inflamatório ele pode crescer. Aí ele achou melhor fazer uma ressonância. Aí fizemos a ressonância, e aí viu que realmente o nódulo estava um pouco maior. Não tão grande quanto no início, mas em relação àquele ultrassom que eu tinha feito, ele tinha aumentado. E aí eu lembro que eu falava pra ele assim, na consulta, aumenta a dose da químio, volta para aquela dose melhor. Aí ele brinca, aí ele falava, além de ginecologista, mastologista, agora você também é oncologista? Ele falava pra mim. Mas eu também falo isso para mim, oncologista, porque eu tenho muitos efeitos colaterais das químios, né? E aí a primeira, para mim, foi a mais difícil, a primeira. E aí na segunda, ela palpou, viu que tinha diminuído também o tamanho do nódulo e tal. E eu contei dos efeitos colaterais, ela falou assim, eu vou diminuir a dose. Eu falei, não, diminui não, eu dou conta, não diminui. A gente quer ficar assim, acha que a gente é de ferro, né? Isso, é. A gente falou, não, pode aumentar, que eu dou conta. É, então, exato. Aí foi a É, mesma coisa que eu falava pra ele. Aí ele falava, fica na tua aí, entendeu? Deixa com aí. Eu, não, tá bom, confio em vocês, faz o que for melhor. E E assim, e algumas coisas assim, você sendo médico, eu acho que. Eu até estava conversando com uma colega esses dias. Eu acho que a gente entende um pouco a doença, talvez de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, a questão do cabelo. Eu já sabia que meu cabelo ia cair. Aí eles até me ofereceram a touca. Aí eu falei, ah, como que é o procedimento da touca? Ah, tem que ficar mais tempo para o negócio de lá. Eu falei, ah, não quero, não quero. Cai o cabelo. Eu não me importava muito, sabe? Eu não sei se porque por estar dentro ali daquele contexto, da gente aham, ter contato com pacientes oncológicos, de saber que, na verdade, é óbvio que a estética ela é muito importante, né? sim. Porque a gente também não pode minimizar isso. Porque a autoestima, ela faz diferença no tratamento. Ela Né? Se a influencia mulher muito no está com psicológico, autoestima, né? abala muito o psicológico. Ah, E então, só que assim, eu queria. O meu foco era resolver esse problema, sabe aquela coisa? Então, sim. assim, tava nem aí se cair cabelo, se tiver que tirar a mama, tire a mama. Eu falava pra eles, façam o que precisar, porque eu quero acabar com eles, né? Eu quero. Exato. Meu foco Eliminar. é É o que a Carol falou. O eliminar. objetivo é eliminar. Eliminar, Ah, exatamente. E aí, assim, eu acho que nessa parte, você ser médico talvez seja meio mais prático, entendeu? Nessas pequenas nuances da doença que a gente sabe, né? Que tem. Então, por exemplo, eu tava tendo eu ainda tô tendo muitos fogachos, né? Que são aqueles aham. calorões por conta da medicação para induzir a menopausa. Mas por eu já ser ginecologista, eu já entendo aquilo, eu já sei que é isso, eu já sei como tratar. Então é uma coisa assim que eu nem levava muito para consulta, porque é uma coisa que já faz parte do meu dia a dia, Você sabe, entendeu? você já tem familiaridade, né, com a... Sim, eu já tenho uma familiaridade, Ah, né, com alguns efeitos colaterais e de como resolvê-los, né? Outra questão legal também de você ser médico é porque, assim, eu já estou familiarizada com o ambiente hospitalar. Então, não é uma coisa traumática para mim, não é uma sim. coisa assim que me causa uma aflição ou uma fobia. Ai, meu Deus, vou ficar internada. Ai, meu Deus, vou ter que fazer isso. Para mim, ainda mais que eu tive a oportunidade de fazer o tratamento no hospital que eu trabalho. Então, assim, eu estava literalmente em casa, Já né? é um Com as ambiente pessoas ali. conhecido seu, né? Já é um ambiente que Isso, um você ambiente já conhecido. conhece as pessoas já te conhecem, né? Exato, não é uma coisa assim nova ou hostil, né? É uma coisa assim que bem ou mal já faz parte do meu dia a dia. Então, isso também eu acho que ajudou bem. O que estão falando?
Então, eu estou lendo todos os comentários aqui, às vezes eu não consigo comentar, mas tem Priscila está falando que ela não tem câncer de mama, mas ela está amando a live, está ajudando muito, ela está em tratamento e também tem muitos efeitos colaterais. Ah, tem várias meninas falando aqui, ó, que adoraram, também gostaram de ficar careca. Eu gostei de ficar careca, Andresa. Eu achei a minha careca simpática. Como eu falei, né, que eu sou meio até um humor meio, às vezes, sarcástico. Nossa, eu achava o máximo. Então, eu queria fazer uma trollagem com o meu cabeleireiro, mas meu marido não deixou. Não sei se eles estão assistindo. Que eu queria ir lá sem contar que eu tava com câncer e na hora que ele fosse cortar o cabelo, eu ia fingir que começou a cair com algum produto que ele passou. Menina! Mas ele falou, não, menina, não faz isso. Coitado da pessoa lá. Não, melhor não, né? Todo mundo vai encarar de forma engraçada, né? Ai, meu Deus. Mas assim, eu tenho dessas. Então, assim, não me liguei muito de ficar careca. Lógico que eu não gostei, preferia ficar com meu cabelo, mas não foi um tabu pra mim, sabe? A Lê caiu... safada, gostou, ela mandou um monte de kkk. A Lê é do tipo que também faria isso que você, debochada. Debochada. Exato. Meu Deus, já pensou o desespero do cabeleireiro? Gente do céu. Então, aí depois eu pensei, falei, putz, não, melhor não, né? Vai piada de mau gosto. Mas assim, aí quando caiu os cílios e a sobrancelha, que eu fiquei um pouco mais abalada, assim, digamos. Porque aí eu me vi com uma cara mais de doente, sabe? Porque você não tem sobrancelha, não tem cílio. E aí você fica meio assim. Mas graças a Deus, Mas o seu no cabelo geral... muito rápido. Desceu muito rápido, olha Muito isso. rápido. Deve ser o shampoo de bebê da minha filha que eu fiquei passando. Gente, mas muito rápido. Você acabou aqui quando? Eu acabei a químio 25 de maio. Maio. Então, junho, julho, agosto, já tem 4 meses. 4, Nossa, muito rápido. Muito rápido. Então, aí falando um pouquinho da cirurgia, e também isso aí também é meio interessante, porque assim... a parte da cirurgia me interessa muito, porque eu ainda não fiz. Você não fez. Quando eu conversei com o meu mastologista, ele me explicou tudo, né? Assim, algumas coisas, obviamente, que eu já sabia, mas eu também pedi para ele explicar como se ele explicasse para uma paciente que não fosse médica. E eu fiz o teste genético, e aí o teste genético veio negativo. Então, significa que eu não tenho uma mutação genética que favoreça ao surgimento de um câncer. Então, o meu câncer, ele não tem essa origem. E aí, diante disso, não teria indicação médica de eu fazer a mastectomia bilateral, né? Então, de eu tirar as 2 mamas de forma preventiva. Então, não tem essa indicação médica. Porém, vários pacientes acabam optando por isso, mesmo sem a indicação de acordo com o teste genético. Geralmente é por conta de uma cancerofobia mesmo, né? Então, assim, aquele medo de ter de novo câncer, do câncer voltar na outra mama, e aí a paciente acaba optando por fazer dos 2 lados. Mas aí é uma opção, né? Nesse caso, é uma opção. Se o teste genético viesse com uma mutação positiva, aí sim estaria indicado fazer a cirurgia redutora de risco, que eles chamam, né? Você não elimina 100% o risco, mas você fazendo a mastectomia profilática, você diminui o risco porque você tira glândula, né? Você tira tecido mamário. Então, aí ele foi bem sincero comigo. Ele falou, bom, a decisão é sua, né? Você que tem que definir o que você quer. E aí eu acho que nessa parte, assim, eu sendo médica, eu tenho muito mais clareza em relação a isso. Eu sei que, de acordo com os artigos científicos, não tem diferença estatística. Se eu tirar minha mama, por exemplo, a outra mama, eu não vou diminuir meu risco. Pode até ser que eu tenha um câncer na outra mama, mas, assim, estatisticamente falando, nos estudos que a gente tem, no meu caso, como o teste genético veio negativo, não é isso que vai diminuir meu risco, entendeu? Entendi. Então eu acabei optando por manter a outra mama. E não só por isso, mas também pela própria logística. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Meu marido, ele brinca, ele fala assim, que eu faço drama pra coisa boba, mas quando o assunto é sério, eu sou bem focada ali, não tem nada de drama, eu sou bem resolutiva e prática, né? E aí, como eu tinha a minha bebê pequena, eu optei por fazer, tipo, uma cirurgia que fosse a menor cirurgia possível para eu poder me recuperar mais rápido, porque eu sabia que eu ia chegar em casa e ela ia querer colo, ela ia, né? Então, assim, não ia ser uma coisa, assim, que eu ia poder ficar deitada, tranquila, num pós-operatório ali. Então, eu sabia que eu ia ter que
fica boa logo, aquela velha história, né? E além disso, como a gente viu que o nódulo tinha crescido, a gente já tinha uma certa expectativa de que na cirurgia ainda haveria doença residual, né? Porque o objetivo, quando a gente faz a químio antes, igual o seu caso, você também está fazendo antes da cirurgia, né? Sim. O melhor cenário é acontecer o que a gente chama de resposta patológica completa. O que que é isso? A quimioterapia vai lá e destrói completamente o tumor, ele evapora, digamos assim. Uhum. E mesmo assim tem que operar, mesmo se o tumor desaparecer. Pois Mas aí é, quando você opera, já questionei muito no isso. anatomia patológico, então, quando vem lá o resultado, não vem mais câncer. Então isso é fantástico, é muito bom. Claro. O meu caso, a gente já estava com uma expectativa que não ia ser bem por aí, porque o nódulo estava lá ainda, né? Então, gente, milagres acontecem, mas assim, sendo muito realista, a gente sabia que a chance disso acontecer não era muito alta. E aí, pensando nesse contexto inteiro, né? De eu ser jovem, de eu ser um tumor super agressivo, um tumor que não teve essa resposta super satisfatória à quimioterapia, eles já indicaram eu fazer radioterapia depois, mesmo fazendo a mastectomia. Então, mesmo eu tirando a mama inteira, tanto o mastologista, quanto o oncologista, quanto a radioterapeuta, eles acharam que valeria A a pena pena fazer. irradiar depois. Então, pensando nisso, eu também falei, não, então eu quero a menor cirurgia, porque eu não quero, não vou colocar o silicone agora, porque eu vou fazer radioterapia, então eu tenho mais chance daquela prótese ter uma retração com a radioterapia e tudo mais. E aí, mais uma vantagem também de ser médica, porque eu tenho vários colegas, amigos, que são mastologistas, né? Sim. E aí, conversei com um e com o outro para definir a cirurgia, porque eu estava bem em dúvida do que eu faria. E aí, eles também falaram isso para mim. Ah, Mel, eu acho que eu ia no mais tranquilo, até Uhum. porque para evitar você ter uma complicação de uma infecção, uma necrose, alguma coisa assim, que vai adiar a sua radioterapia. Então, eu faria a cirurgia que fosse, digamos assim, com menor risco de complicação, para não atrasar a radioterapia. E aí, conversando com todos eles, eu cheguei a essa conclusão também. Eu falei, não, acho que realmente eu vou ali no mais simples e depois, num segundo momento, a gente faz a reconstrução do jeito que tiver que ser, né? E resolve o outro lado, Sim. a outra mama. E assim foi. Então, eu fiz a rádio, eu fiz a cirurgia, eu me recuperei bem, até a Mari tá aí. A Mari também, ela é minha físio, e ela também teve um câncer de mama, e agora ela teve uma recidiva, né, Mari? E de um câncer. E ela, nossa, super me ajudou. Ela brincava, ela falava que eu não parava quieta, e eu não parava quieta mesmo. Então eu já queria me movimentar logo em seguida da cirurgia, e eu acho que isso foi bom, viu? Sim, Até dizem aconselho. que é bom, né? Fazer atividade física, né? Fazer atividade física, então eu já ia, lógico, respeitar os limites Sim. que precisa respeitar, né, de acordo com o pós-operatório, mas eu adoro superar limites, né? Então eu ficava super feliz que eu, já tô conseguindo fazer isso, já pegava minha filha de um lado, né? Cuidado para ela não esbarrar nos drenos, mas e aí, sendo médica, também o pós-operatório foi mais tranquilo. Porque, por exemplo, muita paciente tem um pouco de receio em relação ao dreno, né? Porque Ah, é uma coisa nova, é uma coisa que era. realmente me preocupa e me tira o sono, sabia? Como que vai ser com o E eu dreno, fico se você vai imaginando, mexer né? no dreno. E aí isso pra mim foi muito tranquilo, porque eu mesmo já havia manipulado drenos outras vezes, né? Quando eu atendi outros pacientes pós-operatório, então não teve dificuldade nenhuma nesse quesito pra mim, de manipular É dreno. Mas é tranquilo, bem então. tranquilo. É tranquilo, Andresa. Mesmo você nunca tendo visto, você vai ver que você vai tirar de letra. Eles vão te explicar certinho lá no hospital, mas é bem tranquilo. E, e assim, e aí foi bem, né? Foi uma coisa assim que eu recuperei bem da cirurgia. Óbvio que ainda não tá 100% porque fica aquela dormência no local, às vezes fica um pouco inchado, às vezes dá uns desconfortos, mas assim, o saldo geral muito positivo, né? Eu acho que. E aí eu falo isso para todo mundo. Eu, durante todo esse tratamento, mesmo sabendo do contexto que era um câncer agressivo, né, sabendo que existe uma chance de ter uma recidiva, sabendo que eu não tive a resposta patológica completa, que bem ou mal foi um balde de água fria, porque uma das vantagens, se é que a gente pode dizer assim, do triplo negativo,
é que, como ele é um câncer bem agressivo, ele tem uma tendência a responder super bem à quimioterapia. Entendi. Porque a químio, ela ataca todas as células do nosso corpo que se multiplicam rápido. Por isso que cai o cabelo, por isso que destrói às vezes as unhas, dá aquelas neutropenia, anemia, porque as células do sangue também são células que têm um tempo de sobrevida curto, né? Uhum. Então, todas as células que se multiplicam rápido, a quimioterapia ataca elas. E o câncer triplo negativo, ele tem essa característica de ter células que se multiplicam muito rápido. Então, eu falei, bom, beleza, então pelo menos isso, né? Vai derreter o tumor com a quimio, e não aconteceu, Entendi. né? E, então, assim, é uma trajetória assim, de muita resiliência, né? É uma coisa que eu acho que você tem que olhar sempre o copo metade cheio. Tudo, tudo, tudo. Não existe nada que aconteça na nossa vida que não tenha um lado bom. Não existe, não existe. Exato. Tudo você pode procurar que você vai encontrar. Concordo. Entendeu? E eu foco muito nisso. Então, assim, o câncer permitiu que eu ficasse muito mais tempo com a minha filha, né? Praticamente o primeiro ano de vida inteiro dela, ela me teve ao lado dela. Sim. Tirando os períodos em que eu fui para São Paulo fazer o tratamento, que eu fiquei afastada, fiquei internada. Fora isso, eu fiquei com ela todos os dias, né? Eu, como médica, assim, ter passado por tudo isso, estar passando por tudo isso, eu tenho certeza que, assim, na minha prática médica do dia a dia, no contato com as minhas pacientes, na empatia, vai mudar muito, vai melhorar muito isso, né? Isso. Porque é diferente, assim, uma coisa é você ler no livro. Você vai ler o livro, estuda, você fala, vai acontecer X, Y, Z. Outra coisa é você sentir na pele, né? Sim. Uma coisa é você falar, caraca, meu, aquele repuxado aqui da cirurgia enche o saco. Nossa, a náusea da químio faz tal coisa que vai melhorar. Então, assim, você passar pela experiência, você vivenciar a experiência, na hora que você vai explicar para o paciente, muda muito, né? O olhar fica mais humanizado, né? Fica mais humanizado. Você consegue lidar com aquilo e eu acho até que o próprio paciente, quando sabe que você também passou por aquilo, eu acho que traz um pouco mais de confiança, Sim, né? traz um conforto, um alento também. Traz um alento, né? Fala, poxa, ela sabe do que ela tá falando, entendeu? Viveu aquilo na pele. Então... né? Tem uma pessoa aqui perguntando se essa cirurgia que você fez, você vai poder amamentar novamente. Então, um dos pontos que eu decidi por manter a minha mama esquerda é essa, porque eu ainda tenho um desejo, se possível for, de engravidar novamente. Sim. Ih, eu acho que travou. Tá me vendo? Andressa, estão vendo? Tô, agora, acho que deu uma travadinha. Voltou? Voltou. É porque eu acho que a gente está perto de acabar. Deve ser por isso. Sim, já estamos falando muito. A outra pergunta é qual o hospital que você faz o tratamento? Eu fiz lá no Einstein, que é no hospital que eu trabalho. Eu faço tratamento lá. E aí, voltando à amamentação, que eu não sei se cortou, então, assim, eu vou poder amamentar com a mama esquerda, né? Se eu tiver outro filho, eu vou poder amamentar com a mama esquerda. Com a mama direita, não, porque eu tirei a mama inteira. Então, não tem mais glândula mamária. Então, essa mama eu não consigo amamentar. E você já finalizou as rádios? Eu finalizei as rádios, tem um mês, mais ou menos, que acabou as rádios. E aí, eu voltei a trabalhar. Oi? A rádio foi tranquila. Né? Sim, a rádio, assim, quando você está fazendo a rádio mesmo, não tem nenhum efeito na hora. Aí depois eu tive um pouco de disfagia, que é uma dificuldade para engolir, por conta que irradiou toda essa região cervical, aqui a parte da axila. Então eu tive um pouco isso me incomodou bastante, porque eu adoro comer. Nenhum momento, assim, durante o tratamento eu fiquei sem fome, sabe? E aí eu falava pro meu marido, ai caramba, não tô conseguindo engolir. Meu Deus, como que vai ser isso? Eu não consegui comer, aí vai ser complicado. Mas felizmente durou assim uns 15 dias e aí depois foi melhorando. E fica tudo escuro, então assim, eu acabei a rádio, tava tudo normal. Depois de uns 5 dias que acabou a rádio, começou a ficar vermelho, parecia que eu tinha tomado sol sem protetor e depois ficou tudo preto. Entendi. Mas a rádio em si foi o mais tranquilo, só é chato que você tem que ir todo dia no hospital fazer. Então, todo dia eu ia para São Paulo. O chato é ter que ir todo dia, mas o bom é que acaba rápido, né? Você vai todo dia, acaba rapidinho. Exatamente. Acaba.
25 sessões, então foram 5 semanas. De É. segunda a sexta, eu ia todo dia. E agora eu tô fazendo a quimioterapia via oral, que é o Xeloda, porque é o que a gente tem para triplo negativo. Como ele não responde ao tamoxifeno, aquelas outras medicações que às vezes as mulheres ficam usando depois do câncer por 5 anos, Aham, o meu tipo de câncer não adianta tomar nada disso, porque ele não responde, ele não tem receptor para hormônio, né? entendi. Então, eu tô usando o Xeloda, então vou usar durante 6 meses, que é uma quimioterapia via oral, é para complementar mesmo o tratamento. Ele é como se fosse um plus ali para impedir que, se tiver alguma célula que sobrou no corpo, resolver, né? Para É. eliminar. E Então, agora é só eu tô. exames só de rotina, né? Então, ainda Você já finalizou com o o tratamento, né? mais ou menos, né? Porque como eu tô fazendo o Xeloda até comecinho de Ah, fevereiro, tá. o Xeloda ele ainda pode dar um pouco de anemia, então eu ainda estou com anemia, ele pode também abaixar um pouquinho as células brancas, né? Os glóbulos brancos do sangue, então eu tomo ele 2 semanas e dou intervalo de 1 semana. Aí depois 2 semanas para uma. Sempre que eu paro na semana da pausa, eu preciso refazer os exames de sangue para ver se não teve nenhuma mudança, porque senão tem que reduzir a dose, É. né? Porque eu tomo 6 comprimidos por dia. Nossa, bastante. Ah, tem alguém perguntando se tem efeito colateral Xeloda. Tem alguns efeitos colaterais. Pode dar aftas na boca, aquela famosa mucosite, ele pode dar aftas também, ou uma mucosite na região genital, na vagina. O mais característico dele é uma síndrome que chama síndrome mão-pé. Ah, já ouvi falar. Você já ouviu falar? Então vai ficando a mão meio avermelhada, meio escurecida, avermelhada, e às vezes descama. Tem pacientes que referem muita sensibilidade nas mãos e nos pés, tem gente que sente agulhadas. E ele pode dar diarreia, também é bem característico dele, diarreia. Eu tenho alguma diarreia de vez em quando, sim, eu tenho um pouco. E a síndrome mão-pé, por enquanto, eu estou hidratando bastante, então a gente precisa hidratar diversas vezes ao dia, as mãos e os pés, para pelo menos tentar diminuir o risco, né, de ter essa síndrome mão-pé ou só ficar de uma forma leve. Que a maioria das mulheres é na forma leve, uma ou outra acaba tendo a forma grave, às vezes não consegue nem pisar, mas isso graças a Deus, é mais É raro. mais raro, né? Gente, E é isso, passamos. Eu não sei como que o Instagram não falamos, cortou. né? A gente passou de 1 hora. Sério? Ah, agora eu acho que eles não cortam mais. Ah, não corta? Nossa, bastante hora. Eu falo muito, Eu Andresa. achei. Não, eu adorei. Tô amando, eu tô amando. Mas eu achei que cortasse. Quando desse 1 hora, fechava a live. Não fechou, graças a Deus. Agora não fecha mais. É só, antigamente era assim, agora eles mudaram isso. Ai, que bom. Mas olha, adorei conhecer a história, os detalhes. Algumas coisas eu já conhecia, porque a gente conversa pelo direct e conversa lá no grupo Sim. também, né? No grupo do WhatsApp. Mas, assim, com essa riqueza de detalhes, de informações, foi muito enriquecedor. Tenho certeza que todo mundo gostou. Tanto é que está todo Ah, mundo que aqui bom. ainda, ninguém saiu, né? Todo mundo Ninguém aqui saiu, ainda. gente. Ninguém saiu, olha aqui. Todo mundo aqui ainda, desde o início. Estou muito Ah, que bom. feliz. Eu gostei muito do seu relato. A sua maneira de falar traz uma paz, traz uma tranquilidade, sabe? Dá segurança de ouvir Sim. falar. Gostei Sim, muito. porque assim, né, Andressa? Eu falo assim, cada um tem a sua cruz, né? Cada um carrega o que precisa. E tudo na vida é um aprendizado. Então, se a gente encara isso, tudo na vida como uma forma de aprender, eu acho que as coisas elas vão fluindo com mais facilidade. Porque em nenhum momento eu tive raiva ou fiquei questionando, ai, por que comigo? O que que eu fiz para merecer isso? Eu falei, tá bom, tá aqui, tenho esse problema e eu preciso dar um jeito nele, né? Veio para Sim. mim, então pego ele, tomo ele para mim e resolvo, entende? E eu acho que lidando dessa maneira, acaba que você. Não é fácil, eu não vou dizer que é fácil, É. nunca foi fácil. Mas É difícil fica pra mais leve, caramba, né? Fica mais mas fica leve, mais né? leve. Fica Fica mais mais leve. leve, entendeu? A gente consegue levar de uma forma mais leve. É. E é isso, mas assim, Eu adorei, também foi adorei. muito legal. Foi muito bom. E se alguém tiver alguma dúvida que a gente não conseguiu esclarecer, pode me mandar direct lá
no meu Instagram. Eu vou abrir uma caixinha também da live, aí vocês quiserem entrar lá, manda as perguntas que depois eu respondo, porque às vezes ficou alguma Ótimo, dúvida, a gente perdeu alguma pergunta aí no meio do caminho. ótimo. Obrigada, Mia, adorei. Obrigada a todo Tá mundo que bom. ficou até agora com a gente, foi maravilhoso. Maravilhoso, Então tá bom, pessoal. tá bom? Um beijo. Um beijo para todo mundo. Tudo de bom, pessoal. Boa Um noite. Obrigada beijo. Tchau, aí. tchau. Tchau, tchau.